Ao redor do mundo, em templos esquecidos, murais antigos e esculturas milenares, existe um detalhe curioso que por muito tempo passou despercebido. Um pequeno símbolo, aparentemente simples, mas que aparece com frequência e desafia a lógica. É algo muito comum, ou ao menos deveria ser. Uma bolsa. O tipo de objeto que você talvez carregue para o trabalho, mas que, curiosamente, também aparece nas mãos de deuses, reis e figuras mitológicas de civilizações que viveram separadas por oceanos e milênios. O que esse símbolo está tentando nos dizer? Coincidência? Ou um código antigo escondido à vista de todos? É aqui que começa a nossa história. Mas antes, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Quando pensamos nos antigos samaritanos, geralmente imaginamos pessoas vivendo em tempos remotos, cercados por templos, rochas esculpidas e rituais misteriosos. Mas o que poucos percebem é que, entre os seus registros, existe um detalhe curioso e recorrente. Em várias esculturas e relevos desse povo, aparece um objeto que à primeira vista pode parecer banal, uma espécie de bolsa. Um item que parece moderno demais para aquela época, mas que surge de forma consistente em representações de milhares de anos atrás. E mais, esse símbolo não está restrito à Samaria. Essas bolsas misteriosas aparecem em diversas partes do mundo repetidamente, como se fossem uma assinatura de algo que atravessou fronteiras e civilizações. Elas estão nas paredes da Mesopotâmia, dentre os deuses sumérios. Estão nas mãos das divindades olmecas, nas esculturas dos maias, nos relevos da antiga Índia e até nas representações de seres celestiais no Egito. Mesoamérica, Ásia, África, Oriente Médio. Em todos esses lugares, povos que supostamente não tinham contato entre si retrataram figuras segurando o mesmo tipo de objeto. Coincidência? Bom, é fato. Essas bolsas, com um formato quase padronizado, aparecem na arte suméria sendo carregadas por entidades que, segundo os registros da época, teriam descido dos céus e ensinado aos humanos os princípios da agricultura, da escrita e da organização social. Eram os chamados Anunnaki, figuras enigmáticas tidas como os portadores da civilização. Mas o que exatamente continham essas bolsas? Ferramentas? Conhecimentos avançados? Por décadas, arqueólogos e historiadores analisaram esses registros sem chegar a uma resposta definitiva. O enigma permanece como uma peça solta no quebra-cabeça da história da humanidade. Até que um nome surgiu com uma teoria que abalou as estruturas do pensamento acadêmico tradicional. Graham Hancock. Escritor e pesquisador controverso, Hancock propôs uma hipótese ousada. E se essas bolsas fossem, na verdade, um símbolo universal deixado por uma civilização altamente avançada que existiu antes do que hoje chamamos de início da história? E se elas fossem uma espécie de marca registrada de um povo sobrevivente de uma era esquecida, que percorreu o mundo espalhando conhecimento após um cataclismo global? Pensamento ousado. O que mais intriga nessa história é que essas bolsas não estão confinadas a um único povo ou região. Elas são uma espécie de elemento recorrente que surge em diferentes contextos arqueológicos ao redor do mundo. Peguemos a Mesopotâmia, por exemplo, o berço de algumas das civilizações mais antigas da humanidade. Lá, os sumérios, os assírios e os babilônios foram retratados segurando esse objeto com uma frequência que não parece acidental. Mas o enigma não para por aí.
Cruzando o oceano, encontramos esse mesmo símbolo em esculturas da Mesoamérica. Olmecas, toltecas e até os maias, civilizações separadas no tempo, também deixaram as suas versões da tal bolsa. Na África, em regiões da Etiópia e do Egito, na Ásia, especialmente em culturas da Índia e Indonésia, o símbolo também aparece. É como se uma ideia tivesse sido plantada em solo fértil por toda a Terra, muito antes de existirem rotas comerciais intercontinentais ou qualquer meio conhecido de intercâmbio cultural. E se você acha que a Europa ficou de fora dessa história, é melhor pensar de novo. Os etruscos, um povo misterioso que precedeu os romanos, também esculpiam essas bolsas. E os hititas, que dominaram partes da Anatólia e deixaram registros impressionantes, também fizeram o mesmo. Mas agora prepare-se. Há registros, até mesmo, em petroglifos da América do Norte, criados por povos indígenas ancestrais. Bom, a pergunta natural seria: será que todos esses povos simplesmente usavam bolsas? Seria apenas um item utilitário representado nas artes antigas? Poderia ser, mas quanto mais a gente observa o padrão, mais difícil fica aceitar essa explicação tão simples. Porque, pense comigo, não é só a presença das bolsas que chama atenção, é o padrão. Ele se repete de forma precisa demais para ser um mero acaso. O formato, o modo como são seguradas, o contexto em que aparecem, tudo é muito familiar. E mais, estamos falando de civilizações que não apenas estavam separadas por oceanos, como também por milhares de anos e formas distintas de desenvolvimento e cultura. Elas não tinham como trocar informações entre si, mas ainda assim representavam o mesmo objeto. Você não acha intrigante? Por quê? E se você já está achando tudo isso bastante estranho, então prepare-se. Essas bolsas não são retratadas nas mãos de qualquer pessoa. Em muitas dessas representações, elas estão associadas a figuras divinas que tinham acesso a um conhecimento superior. Elas aparecem em cenas religiosas, míticas, cósmicas. Ou seja, não estamos falando de um acessório cotidiano. Estamos falando de um símbolo carregado de significado e, ao que tudo indica, de reverência. Então, como explicar tudo isso? Como tantas culturas antigas e distantes entre si usariam o mesmo símbolo, sempre associado ao sagrado, ao divino? A resposta, eu entendo, não é clara, mas aponta sem dúvida para algo grandioso. Talvez essas bolsas sejam mais do que acessórios simples, talvez sejam representações de poder, de sabedoria, de ferramentas que conectavam o céu à terra. O padrão levanta a suspeita de que, em algum ponto obscuro do passado, algo ou alguém uniu esses povos de alguma maneira. Esse algo pode ter sido esquecido, apagado ou deliberadamente ignorado. No fim das contas, talvez essas bolsas estejam tentando nos dizer algo. Pense nisso. Algo importante que desafia tudo o que pensamos saber sobre o passado da humanidade. Estariam elas relacionadas a um conhecimento ancestral, compartilhado por uma civilização que precedeu todas as outras? Estariam ligadas a seres que não eram deste mundo ou, pelo menos, não pertencem ao nosso tempo? Bom, à primeira vista, tudo parece muito fácil de explicar. Bolsas existem desde sempre, André. São práticas, são úteis, claro, são universais. Então qual é o problema? Talvez essas representações antigas não passem disso. Registros artísticos de um objeto comum, usado por pessoas no dia a dia. Você deve estar pensando isso.
Afinal, artistas da antiguidade retratavam o que viam. Mas aí vem a pergunta que muda tudo. Se essas bolsas, pense comigo, eram tão comuns, por que elas aparecem em contextos sagrados? Por que são vistas nas mãos de figuras mitológicas, em cenas que claramente não retratam o cotidiano, mas sim rituais religiosos ou espirituais? De repente, a explicação do objeto comum começa a desmoronar, você não acha? Não faz sentido. E pense comigo, por que não vemos com essa mesma frequência tigelas, pás, cordas ou cadeiras? Esses também eram objetos do cotidiano. Mas não, o foco está sempre nelas, nas bolsas. Não estamos falando aqui de qualquer tipo de bolsa. São bolsas com o mesmo formato, mesmo estilo e, curiosamente, sendo seguradas do mesmo jeito em diferentes partes do mundo em tempos diferentes. Agora, visualize isso. Deuses segurando bolsas, próximos a árvores da vida, cercados de outros símbolos sagrados, como estrelas, discos solares ou serpentes aladas. Esses elementos aparecem em mitologias ao redor do mundo. E as bolsas estão lá. Bolsas, em meio a todos esses elementos, presentes como se fossem um artefato vital para a cena. Faz sentido? Quanto mais buscamos respostas, mais perguntas vão surgindo. Talvez essas bolsas representem algo mais. Algo que vai muito além da sua forma externa. E é aí que reside o verdadeiro mistério. Não no objeto em si, mas no que ele pode representar para a história humana. Algo que talvez ainda não estejamos prontos para entender completamente. Bem, alguns estudiosos, especialmente dentro da arqueologia simbólica, acreditam que há um significado muito mais profundo escondido por trás dessas representações. Entre as teorias mais aceitas no meio acadêmico, existe uma que é especialmente intrigante. A ideia de que essas bolsas são, na verdade, símbolos do cosmos. Segundo essa interpretação, a forma das bolsas carrega um simbolismo cósmico poderoso. O semicírculo, que para nós se assemelha a uma alça, representa o céu. Já a base, geralmente retangular ou quadrada, seria a Terra. A conexão entre as duas partes ilustraria a união do mundo espiritual com o mundo físico, algo que era central em diversas cosmologias antigas. Para muitos povos, céu e terra não eram domínios separados, mas partes de um todo integrado. Dentro dessa lógica, a bolsa deixa de ser um objeto físico e passa a representar uma ponte entre dimensões. Um elo visual entre o imaterial, o invisível, e o tangível, entre o divino e o humano. É uma ideia elegante, quase poética, sem dúvida, que se encaixa com a forma como esses povos viam o universo, algo interligado. Ok, mas aqui surge uma dúvida intrigante. Esses povos, como os sumérios, os egípcios e os maias, tinham um conhecimento astronômico avançado. As suas visões sobre o universo eram extremamente complexas, repletas de mapas celestes e representações detalhadas. Então, por que representariam tudo isso de forma tão minimalista? Um semicírculo sobre um quadrado. Só isso? Bom, essa simplificação extrema levanta suspeitas. Será que há mais camadas nesse símbolo? Será que a bolsa é apenas a ponta do iceberg de um conhecimento codificado que ainda não conseguimos decifrar? Ou será que estamos completamente enganados sobre a sua origem e função? Eu chamo a sua atenção porque é aí que entra uma outra teoria, muito mais ousada e, para alguns, até alucinante, uma verdadeira viagem. E se essas bolsas
não fossem símbolos antigos, mas evidências de algo que ainda nem compreendemos completamente. Como, por exemplo, viagens no tempo. Parece absurdo? Bom, talvez. Algumas pessoas observam essas bolsas e dizem: nossa, isso parece uma clutch moderna, dessas de grife. E tem razão. O design é surpreendentemente parecido com as bolsas atuais, com alças rígidas, formas retas. E daí surge a pergunta: seria possível que essas representações fossem inspiradas por viajantes do tempo? Fui longe, né? Pessoas vindas do futuro com objetos que pareciam tão extraordinários para os povos antigos que acabaram eternizados na pedra. Tá, você se assustou, mas não para por aí. Há esculturas e gravuras antigas que parecem retratar objetos impossíveis para a época. Algo que se assemelha a celulares, tablets e até capacetes de astronautas. Claro, pode ser apenas pareidolia, a tendência do cérebro humano de ver padrões familiares onde não existem. Mas, e se não for? Vamos nos dar a liberdade criativa e imaginativa? Tudo isso pode parecer uma grande teoria da conspiração, e talvez seja. Mas, quando começamos a ligar os pontos, usar nossa inteligência, liberar a imaginação, vendo o mesmo símbolo em tantos lugares, tantas épocas, culturas diferentes, começa a surgir um padrão aí, né? Começa a surgir a sensação de que algo está escapando da narrativa oficial. Bom, e já que estamos entrando no território das possibilidades mirabolantes, vamos então um pouco mais longe nessa viagem. E se essas bolsas não fossem apenas símbolos? E se elas guardassem de fato algo? Não sementes, ferramentas, mas ideias, conhecimento, sabedoria ancestral. Algo capaz de mudar completamente tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade. Nesse ponto da história, entra uma figura que divide opiniões, mas que definitivamente ajudou a popularizar esse mistério das bolsas antigas. Estamos falando de Graham Hancock. Ele é escritor e ex-jornalista britânico conhecido por suas ideias controversas, ou, como a comunidade científica prefere classificar, pseudocientíficas, sobre civilizações antigas. Mas vamos esquecer os rótulos. Independentemente, o fato é que Hancock já publicou 12 livros sobre o tema e mobilizou milhões de curiosos ao redor do mundo. A principal teoria de Hancock é ousada. Ele acredita que civilizações como Egito, Mesopotâmia e Mesoamérica, aquelas que conhecemos como berços da humanidade, compartilham algo em comum. Um elo perdido, uma origem compartilhada. Para ele, essa origem viria de uma civilização anterior, mais antiga, porém mais avançada. Uma cultura mãe, como ele chama. E mais, outras culturas mais recentes teriam herdado, consciente ou inconscientemente, o legado dessa civilização ancestral. Claro, essas ideias geram muita polêmica. Muito da comunidade acadêmica descartou suas teorias por não seguirem os critérios rígidos da pesquisa arqueológica tradicional, como revisão por pares, escavações controladas ou evidências físicas incontestáveis. Mesmo assim, os argumentos de Hancock seguem fascinando o público, especialmente porque ele junta arqueologia, mitologia e símbolos antigos como peças de um grande quebra-cabeças. E é exatamente aqui que voltamos às bolsas. Para Hancock, esses símbolos recorrentes não são coincidência. Essas bolsas são a chave, ou melhor, a assinatura simbólica deixada por essa misteriosa civilização mãe. Um traço comum espalhado pelas culturas do mundo como evidência de uma origem compartilhada. Algo que a arqueologia oficial ainda não foi capaz de reconhecer. Mas Hancock vai além.
Ele levanta a possibilidade de que, se essa civilização antiga realmente existiu e foi tão avançada, então talvez ela não tenha apenas influenciado, mas visitado civilizações posteriores. Isso é ainda mais ousado. Esses seres, que Hancock chama de portadores do conhecimento, seriam viajantes do passado, ou até de um outro planeta ou plano, responsáveis por levar tecnologia, sabedoria e códigos éticos às civilizações que conhecemos. E as bolsas seriam justamente o símbolo desse intercâmbio. Um objeto simbólico que representaria o que eles trouxeram: linguagem, astronomia, agricultura, matemática, filosofia, enfim. Boa parte dessas ideias é baseada em lendas e textos da antiga Mesopotâmia. Um personagem particular ganha destaque: Oanes. Segundo os registros, Oanes era um ser divino, metade homem, metade peixe, que emergiu do mar e ensinou aos primeiros humanos tudo o que eles precisavam para se tornarem uma civilização: a escrita, o cultivo da terra, as leis. E o mais curioso, em várias representações antigas, Oanes aparece segurando uma bolsa. A conexão, segundo Hancock, é evidente e vai além. Ele associa Oanes aos chamados 7 sábios da tradição suméria, figuras enigmáticas que, assim como ele, também eram tidos como portadores de grande sabedoria e apareciam sempre com o mesmo acessório misterioso. Esses 7 sábios, segundo a teoria, não ficaram apenas na Mesopotâmia. Eles teriam viajado por todo o planeta, levando o conhecimento e deixando a sua marca simbólica: a bolsa. Um código visual que indicaria sua presença e o seu papel como guias espirituais e civilizatórios. E quanto mais Hancock vai investigando, cruzando mitos, mapas antigos, símbolos repetidos e tradições esquecidas, mais ele vai se convencendo de que esses seres realmente existiram. Seres vindos de uma civilização extremamente avançada que talvez tenha sido destruída por algum cataclismo global. E aí surge a pergunta inevitável: essas bolsas são só ornamentos esculpidos por acaso? Ou são a chave para uma história que ainda não contamos direito? Uma história de mestres esquecidos, civilizações soterradas e um passado muito mais complexo e fascinante do que os livros didáticos conseguem nos mostrar. Agora, se a teoria de Graham Hancock estiver certa, e uma civilização ancestral realmente existiu antes de todas as que conhecemos, então falta uma peça muito importante nesse quebra-cabeça: o fim. Ou melhor, o que causou o desaparecimento total dessa cultura? Qual foi o evento catastrófico que varreu dos registros toda e qualquer evidência direta dessa civilização? Bem, Hancock acredita que esse fim se deu por um grande cataclismo. Algo tão poderoso e destrutivo que não só destruiu cidades e monumentos, mas reescreveu a própria história do planeta. Mas a dúvida mais intrigante é: como apenas alguns teriam sobrevivido? E por que 7 deles, ou um pequeno grupo, carregariam tanto conhecimento consigo? O que é curioso e até meio assustador é que quase todas as culturas antigas falam de um evento parecido: um dilúvio gigante que cobriu o mundo com água e destruiu tudo. Está na Bíblia, com a Arca de Noé. Aparecem nos mitos mesopotâmicos como Enlil e Enki. Teria sido mesmo apenas um mito coletivo? Ou uma lembrança real de um desastre global? Na Mesopotâmia, região conhecida por suas inundações regulares nos rios Tigre e Eufrates, os antigos escreveram sobre um dilúvio que não era só uma enchente, mas um evento de proporções apocalípticas. Mesmo que isso seja real,
Hancock acredita que esse grande dilúvio não tenha sido a causa da destruição da civilização avançada original. Para ele, o que foi destruído com esse evento foram as civilizações que conhecemos: sumérios, egípcios, maias. Já a civilização anterior, aquela realmente antiga, teria sido eliminada bem antes disso. De acordo com ele, cerca de 12.000 anos atrás, a Terra passou por uma transição brusca, o fim da última Era do Gelo. Um período conhecido como Younger Dryas, marcado por eventos climáticos extremos como o derretimento das calotas polares, aumento do nível dos mares e mudanças violentas na geografia do planeta. Nesse cenário apocalíptico, a civilização ancestral teria sido destruída. Monumentos afundaram, cidades inteiras desapareceram sob as águas e a história delas junto com elas. Mas talvez nem todos tenham sido levados. Hancock sugere que um grupo de sobreviventes conseguiu escapar da destruição. Eles seriam os 7 sábios, ou talvez mais do que 7, que partiram em várias direções levando consigo tudo o que sabiam. Eles teriam se misturado com os povos mais jovens, ensinado técnicas, passado adiante mitos, mapas celestes e conhecimentos sobre agricultura, arquitetura e espiritualidade. Até que, finalmente, veio o grande dilúvio e apagou as pegadas deles de vez. Bem, se essa teoria estiver certa, então a civilização perdida seria a semente da qual brotou todo o conhecimento que floresceu nas culturas antigas. E as bolsas, sim, aquelas mesmas bolsas misteriosas, seriam o símbolo do saber que esses mestres carregavam. Pode parecer só especulação, né? Uma grande viagem. Mas e se não for? Pense. E se as pistas estiverem bem na nossa frente, esculpidas em pedra, desenhadas em murais, contadas em mitos que ouvimos desde pequenos? A pergunta persiste: o que são essas bolsas? Apenas detalhes artísticos? Um acessório de moda ancestral? Ou será que elas guardam um segredo profundo? Um vestígio simbólico de uma civilização que moldou o mundo antigo muito antes da história começar a ser escrita. Uma coisa é certa: esse mistério está longe de ser resolvido. E talvez ele seja a chave para entendermos tudo o que deixamos escapar do passado. Vou deixar você pensando nisso. E deixe também nos comentários o que você acha sobre todas essas viagens. E se você gostou do tema, nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.